Copa do Brasil e Parazão, tudo junto e misturado no Segundo Guerra de hoje aqui no Não É Só Futebol. Rolou a bola para a Copa do Brasil 2021 e o Paysandu foi o primeiro paraense a jogar. Vencendo a equipe do Madureira por 1-0, o Papão pulou para a segunda etapa da competição e agora aguarda o seu adversário que sairá do confronto entre Goianésia e CRB. Foi uma vitória justa, merecida do Paysandu, que teve uma aplicação tática muito bem definida. O técnico Itamar Schuller vai dando o mínimo de conjunto, mas acima de tudo uma disciplina para os jogadores que tem sido cumprida à risca durante as partidas. Assim foi na vitória em Conselheiro Galvão. Um belo gol do zagueiro / volante Denilson na bola alçada pelo Rui. Um primeiro tempo em que o Paysandu teve um domínio maior da partida, criou algumas alternativas, apesar da boa defesa do Vitor Souza num chute frontal e a bola ainda bateu na trave e voltou para o goleiro bicolor. No segundo tempo, o Paysandu deixou mais a bola com o Madureira e foi levando o jogo para o seu final. Vitória por 1-0, o empate já garantiria o Papão na próxima etapa da competição. A fase primeira valeu R$560 mil para a equipe bicolor, como valerá para Clube do Remo e Castanhal. A fase segunda já garante ao Paysandu mais R$675 mil para resolver problemas que o Paysandu vem apresentando do lado financeiro e que não é negado pela atual diretoria do Papão da Curuzu. Na próxima semana, o Remo vai jogar na quarta noite contra o Esportivo em Bento Gonçalves, precisando só de um empate, e o Castanhal vai receber na quarta-feira de tarde, no Estádio Modelão, a equipe do Volta Redonda. O Japim precisa vencer o seu jogo. Mas em meio à Copa do Brasil, também tivemos jogos abrindo a terceira rodada do Campeonato Paraense. Começando pelo empate entre Castanhal e Tuna no Modelão, 1-1. Com a Tuna merecendo a vitória. A Tuna fez 1-0 com o Pedrinho e acabou tomando um gol nos acréscimos, com o Pecel cobrando pênalti. A Tuna já apresentou um futebol de melhor qualidade, mais aceso, mais agudo e foi melhor que o Castanhal na partida. O Japim está devendo o melhor desempenho. Já tem 5 pontos, é verdade, mas o futebol apresentado tem deixado a desejar. A Tuna, que em 3 jogos são apenas 2 pontos conquistados em 9 possíveis. E o Clube do Remo, com dificuldades, venceu a equipe do Itupiranga por 1-0, gol marcado pelo Dioguinho, que tem sido uma peça importante no time azulino. O Remo fez um primeiro tempo de posse de bola, mas de pouca definição. Começou o segundo tempo mais forte, mais incisivo e conseguiu abrir a contagem num bonito gol marcado pelo Dioguinho. E agora está com 3 gols, o mesmo número de gols do atacante Renan Gorni. Não foi uma exibição boa do Clube do Remo, ficou devendo. O time do Itupiranga mostrou inicialmente um ferrolho até, deixando o Remo ter a posse de bola. No segundo tempo, com o gol marcado pelo Remo, o Itupiranga saiu mais para o jogo e teve até o lance no final em que houve muita reclamação. Aliás, esses lances de penalidades máximas contestados, eu diria o seguinte: o pênalti contra a equipe da Tuna, na minha opinião, não aconteceu. O suposto pênalti que favoreceria o Itupiranga contra o Clube do Remo, na minha opinião, também não aconteceu. Mas são lances absolutamente interpretativos. Claro, são lances decisivos, importantes. No meu ponto de vista, houve um equívoco da arbitragem na marcação do pênalti contra a equipe da Tuna, o pênalti que favoreceu o Castanhal, e entendo que a arbitragem acertou ao não marcar o pênalti contestado pelos jogadores do Itupiranga nos acréscimos do jogo contra o Clube do Remo. E a terceira rodada continua. Em destaque neste domingo de manhã, Carajás e Paysandu, no Mamazão no Outeiro, às 10h30
Será este o horário do jogo? O Paysandu deve poupar alguns jogadores. O técnico Itamar Schüller sinalizou com esta possibilidade no pós-jogo contra o Madureira pela Copa do Brasil. Lembrando que o Paysandu terá uma semana cheia depois desse jogo para se preparar para o Repá. Enquanto isso, o Clube do Remo tem um choque difícil no meio de semana contra o Esportivo em Bento Gonçalves pela Copa do Brasil. É difícil cravar um time do Paysandu, um provável time. Por quê? Porque o técnico Itamar Schüller deve poupar alguns jogadores. Quem deveria ser poupado? Talvez o Israel? Talvez o Rui? Quem sabe com o João Paulo entrando? Vitor Souza segue no gol ou volta o Paulo Ricardo nesta partida? Alisson pode aparecer? Jonathan pode também reestrear pelo Paysandu? Pode ser por aí, com o Carajás animado. Venceu na rodada passada e vai jogar em casa contra o Paysandu Esporte Clube. Jogo importante na sequência do campeonato, mas absolutamente administrável pela posição do Paysandu na tabela. É isso, amigos. Até a próxima.